Eu quero ler com você, quero que você abra a sua Bíblia, livro de Jó, capítulo 42, lá no versículo 5. Aqui está no final do livro de Jó. Jó já tinha passado por muitas provações, Jó já tinha sido testado em muitas áreas da sua vida, e ele fala algo lindo, já no fim do seu livro, no fim do livro de Jó ali, no capítulo 42, versículo 5, eu profetizo que se você ainda não tem esse discernimento que Jó teve, o Senhor vai estar te dando esse discernimento nesse tempo, amém? Porque tem muitas pessoas que, assim como Jó, só conhecem o Senhor pelo YouTube, só conhecem o Senhor pela vida dos homens de Deus, mas não tem uma intimidade que realmente regenera, que realmente muda, que realmente transiciona. Mas eu profetizo sobre a sua vida que Deus ele está levando um povo a viver e dizer, como Jó disse aqui no capítulo 42, versículo 5. Ele diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Que tremenda essa palavra! Que sobrenatural é essa palavra! Será que você pode declarar isso? Senhor, eu posso te ver em meio a tudo isso que está acontecendo, em meio a todo esse problema, eu posso te ver com os meus olhos espirituais e saber que tudo isso é porque está vindo um avivamento poderoso, e eu estou inserido nesse avivamento, e eu vou junto com a igreja de Cristo viver os melhores anos da minha vida. Será que você tem essa visão do reino de Deus? Eu só conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora os meus ouvidos te ouvem, agora o meu coração, ele te sente, agora eu chego a me arrepiar quando eu sinto a tua presença, porque agora, Senhor, o Senhor é um Deus vivo na minha vida. Meu Deus, que lindo! Que lindo, querido, a gente poder falar: Senhor, eu te conheço pelas experiências que eu tive na minha vida. Quando eu tive em situações terríveis, eu senti a tua mão, o Senhor me reergueu. Senhor, eu te conheço. Sabe, querido, eu estava meditando essa semana a respeito disso. Quanto tempo eu tenho de caminhada com o Senhor, sabe, tem momentos na minha vida, tem pregações, ministrações que o Senhor colocou no meu coração, que são minha e do meu Deus. O meu Deus é como se chegasse e falasse: meu filho, eu quero te revelar algo, e isso é para nós. Meu Deus, você conhece a Deus pelo que você tem ouvido, ou você conhece a Deus pela experiência que tem desenvolvido com esse Deus sobrenatural? Deixa eu te falar uma coisa: nós temos em toda a nossa trajetória de vida, nós temos a teoria e nós temos a prática, e nós temos a prova daquilo que a gente estudou na teoria, daquilo que nós praticamos, e depois nós vamos ter que ser aprovado. E é a respeito dessas três características que eu quero falar com você essa noite. O que é a teoria? O que é a prática? E depois disso vem a prova. E a prova, ela vem ou para você ser aprovado ou para você ser reprovado. Eu profetizo no nome de Jesus que todos nós seremos aprovados neste momento de prova, em nome de Jesus. Eu até
fiz questão de pegar a descrição do dicionário, que diz assim: o que é teoria? Teoria é o conhecimento especulativo, puramente racional. Também pode ser entendido como a forma de pensar e entender algum fenômeno a partir da observação. Essa é a descrição do dicionário. Descrição de teoria. Agora, o que é prática? É o ato ou o efeito de realizar algo. Ato ou efeito de realizar algo. Fazer existir. A prática, ela traz à existência aquilo que você... A prática, ela traz à existência aquilo que você estudou na teoria. Isso é a prática. E a aprovação é aquilo que você vai ter como resultado da teoria e da prática. Vai ser o resultado da sua aprovação. Ou você vai ser aprovado, ou você vai ser reprovado. Então vamos lá. Em toda a nossa vida, em toda a nossa história, todas as profissões, seja qual for, quando nós nos formamos, quando nós ali concluímos o nosso, seja uma faculdade, seja um curso técnico, seja o que for, quando nós concluímos a parte teórica e temos ali o nosso diploma, nós agora somos direcionados à prática. A praticar o quê? A praticar aquilo que nós aprendemos na teoria. E quando chega o momento da prática, tem algo que é muito interessante, porque todos os nossos anos de estudo nas salas de aula, todos os nossos anos de estudo ali na teoria, parece que na prática não representa muita coisa. Interessante que quando você se forma e você vai praticar aquilo que você estudou, você na prática você fala: mas o professor não me ensinou isso, mas eu não aprendi isso. E parece que quando você vai praticar, parece que você começa tudo do zero. Parece que você começa tudo da estaca zero. Mas deixa eu te falar uma coisa. A teoria, ela foi fundamental para te preparar uma base. A teoria, ela não te torna um excelente profissional lá na frente para aquilo que você estudou. Mas a teoria, ela te dá uma base que vai te preparar para você lá na frente ser aprovado. Então, a prática, ela é totalmente diferente de tudo isso que nós vivenciamos nas salas de aula. O fato é que todos os anos de estudo que nós tivemos, na teoria, não sei, 10% será aproveitado. Mas a teoria, ela te traz uma base. Por isso que quando nós vamos praticar o que nós estudamos, nós temos essa sensação de que nós estamos começando algo que nós nunca vimos, sendo que na verdade nós estudamos. Nós temos a teoria, mas nós não temos a prática. Eu quero trazer isso para a nossa vida com Deus, ou melhor, para a nossa vida cristã, como você achar melhor. Como que isso funciona, né? Na nossa vida com Deus, na nossa vida cristã. Quando um pastor ou um diácono ou qualquer obreiro que tenha a incumbência de ministrar a palavra do Senhor, quando ele vai ali ser um ministro da palavra, ou ele já viveu
aquilo da qual ele vai ministrar, ou ele ainda vai viver, porque é algo que Deus revelou a ele, e ele está ali sendo tomado pelo Senhor, e Deus vai provar ele em tudo aquilo que ele está falando. Deixa eu te falar uma coisa, todo homem de Deus, eu estou falando todo homem de Deus, ele prega o que ele vive, e ele prega, e Deus prova-o naquilo que ele está pregando. Deus, quando ele vê um homem que teme ao seu nome, um homem que é obediente, um homem que foi bem aplicado no momento da teoria, Deus prova esse homem na prática, porque Deus sabe que ele será aprovado. Então, quando nós trazemos isso para a vida cristã, para a vida com Deus, nós vamos ver que ou nós já fomos provados naquilo ali, e nós estamos somente ministrando para aperfeiçoamento, ou nós seremos provados ainda. Eu quero te dizer essa noite, você está ouvindo essa palavra, e Deus, Ele está ou te ensinando alguma coisa, ou Deus está agora te trazendo a revelação, por que você passou por aquilo, porque está muito perto de ser provado por Deus, para que após você ser aprovado, Deus faça algo grandioso sobre a tua vida. Então vamos lá, Gênesis capítulo 22, versículo 1. Aqui nós vamos ter um exemplo claro, aqui nós vamos ter um exemplo nítido de que Deus, como Deus, Ele nos prova. Em Gênesis capítulo 22, no versículo 1, nós vamos ter essa clareza da provação que Deus coloca sobre nós. E como nós precisamos ter, querido, esse capítulo 22, eu nunca havia estudado ele como eu estudei essa tarde, porque aqui nós vemos nítido que na provação de Deus, a teoria e a prática, elas juntas formam algo indestrutível quando sendo bem feita, quando sendo bem aplicada. Porque nós precisamos ter a teoria, o saber ou o conhecer, mas precisamos da prática, que é o fazer algo existir. Eu e você, nós precisamos de teoria. A teoria, ela te leva a saber e a conhecer algo que pode ser feito, você ainda não está fazendo. Quando nós estamos estudando, se você for pegar um engenheiro, ele está estudando várias fórmulas, vários cálculos, é matemática 1, é matemática 2, é matemática 3, é tanta matemática, e ele está estudando tudo aquilo, e ele sabe que daquilo ali vai gerar algo para a profissão dele lá na frente, mas ele não tem ainda a clareza do que é. Mas se ele for aplicado na sua teoria, quando ele for para a prática, ele terá uma base, e isso facilitará a vida dele. Por isso que nós precisamos tanto da prática como da teoria. E depois de teoria e prática, nós vamos então ser provados. Para quê? Para que nós sejamos aprovados. Se você trouxer isso para a nossa vida, porque às vezes as pessoas dizem, pastor, ele coloca tudo com relação à Bíblia, pastor, ele tudo leva para a religião, mas deixa eu te falar uma coisa, a teoria, a prática e a aprovação, ela está em tudo na nossa vida, querido. Se você, querida, se você se forma, se você se qualifica, se você tem um diploma ali, agora vai chegar a hora de você praticar aquilo que você estudou, e você começa a praticar, e você começa a desenvolver um trabalho, e você chega numa empresa, e ali você pode começar como um estagiário, e ali você começa a trabalhar, e ali
ali os diretores, e ali os donos, eles começam a avaliar o teu trabalho, eles começam a avaliar o teu perfil, e aquilo que você tinha como teoria, agora você aplica na prática, e depois de tudo aquilo, são os diretores e os donos da empresa que vão chegar. Você está aprovado, você está aprovada, para agora não ser mais um estagiário, mas agora você ser um engenheiro, e agora você teve aprovação para exercer aquilo que você estudou, aquilo que você praticou, e agora você vai desenvolver ainda mais. Meu Deus, é tremendo isso. E a vida com Deus é assim. E a vida com Deus é desse jeito. Gênesis capítulo 22 está falando de Abraão. Sabe qual a parte teórica de Abraão aqui nesse capítulo 22? Abraão, ele sabia que Sara poderia ser curada da sua esterilidade. Ele sabia, ele tinha o conhecimento, ele tinha o entendimento, mas isso era teoria, porque Sara continuava ainda estéril. Mas Abraão, ele tinha uma base teórica, que o Deus que ele adorava era um Deus que poderia curar a sua esposa de toda doença, ainda que ela fosse estéril e não pudesse dar à luz. Abraão sabia que Deus era poderoso para fazer tudo isso. Eu sei e eu conheço o Deus a qual eu sirvo. Talvez Abraão falasse isso. Eu conheço o Deus a qual eu sirvo. Eu sei que Ele pode curar Sara. Eu sei que esse Deus pode fazer isso. E talvez se alguém perguntasse assim: Abraão, o que te dá essa certeza de que esse Deus vai curar o teu filho? Sabe o que Abraão falaria? Ele me prometeu. Meu Deus! Qual é a base da teoria? Deus prometeu, Deus vai cumprir. Se você conhece as promessas de Deus sobre a tua vida, você pode ter certeza que Deus vai cumprir. Pastor, por que eu não cresço espiritualmente? Por que eu não prospero? Por que eu não sei o quê? Porque você não foi bem aplicado na teoria que tem sido ensinado. Meu Deus, que homem tremendo, Abraão. Eu sei. Talvez as pessoas chegassem e falassem: Abraão, esse filho da promessa, como que ele vai vir se Sara, a tua esposa, é estéril? Deixa eu te falar uma coisa. A escola a qual eu estudei me disse que o fundamento da terra é a palavra do meu Deus. Foi na palavra do Senhor que tudo se formou, que tudo se fez. Que base tremenda que eu preciso. Eu orava essa tarde e eu falava: Deus, me dá esse conhecimento teórico que Abraão tinha, para que eu aplique na minha vida, na prática, e para que o Senhor resplandeça sobre a minha família a teoria, a prática, e nos aprove para esse tempo do fim. Que tremendo isso! Eu sei que o filho que Deus me prometeu vai vir de Sara. O filho que Deus me prometeu vai vir de Sara. Não importa se ela é estéril, não importa se ela não pode ter filhos, se Deus me prometeu, vai se cumprir. Teoria é isto e isto. A teoria é isso. Você saber que mesmo quando não tem o que deseja, Deus pode te fazer alcançar. Eu quero um filho com Sara. Eu sei que Deus vai cumprir, porque foi o meu Deus que prometeu. Aí essa eu quero ler com você. Lá em Gênesis capítulo 21. Eu quero que você abra aí. Gênesis capítulo 21. É tremenda essa palavra de Deus. Gênesis capítulo 21. Olha que texto lindo.
Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela é muito viva. Sabe, quando você lê isso aqui, isso te arremete a um tempo que você não viveu, que eu não vivi. Mas isso traz uma fé de que o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó é o meu Deus, é o teu Deus. E da mesma forma como ele fez com Abraão, da mesma forma como ele fez algo inacreditável, sobrenatural, impossível na vida de Sara, ele faz na minha e na sua. Aí olha o que diz Gênesis capítulo 21. De acordo com a sua promessa. Não foi de acordo com o que Abraão tinha feito, com o que Abraão tinha aprendido, foi de acordo com a sua promessa. O Senhor Deus abençoou Sara. Ela ficou grávida. E é tremendo isso. Ela ficou grávida e tem uma vírgula, querido. Tem uma vírgula para enfatizar que Deus, ele faz, ainda que aos olhos naturais seja impossível, ainda que o homem tenha por tardia a promessa de Deus, Deus, ele cumpre a hora que ele quer, do jeito que ele quer, no momento que ele quer, porque ele é Deus. Aí o texto vai dizer, e ficou grávida e, vírgula, na velhice de Abraão. Na velhice de Abraão, lhe deu um filho. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. O menino nasceu no tempo que Deus havia marcado. As coisas na minha e na sua vida só acontecem no tempo que Deus quer, porque é Ele que sabe de todas as coisas. Eu e você não sabemos de todas as coisas. Eu e você podemos muitas das vezes ter uma teoria boa, podemos até ter uma prática boa, podemos até ser sido aprovado em algumas áreas da nossa vida, mas nós não temos o conhecimento pleno e completo. O único que tem é o nosso Deus. Eu vou te dar um exemplo disso que eu estou falando aqui. O meu carro mês passado deu um problema. E aí, eu liguei para a concessionária. E a concessionária me falou o seguinte: você terá que esperar 15 dias para o seu carro sair. Eu falei, mas como assim esperar 15 dias? Eu não posso ficar 15 dias sem carro. Ela falou, pois bem, esse é o prazo que você tem que esperar. Se eu soubesse consertar o carro, eu precisava esperar esse prazo todo? Não, eu mesmo consertava. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se eu consertasse o carro, eu ia perder a garantia desse carro. E quando lá na frente eu precisasse da garantia, eu não teria mais, porque eu não esperei um tempo que era necessário para as coisas serem feitas da forma correta. Assim é na minha e na sua vida. Deus, Ele vai fazer tudo no tempo dele. Se eu e você esperarmos o tempo de Deus, saiba que o que Deus fizer não será passageiro, mas será duradouro. Isaac nasceu no tempo que Deus havia marcado. A promessa se cumpriu na vida de Abraão. Agora aqui, querido, a promessa se cumpriu, já não está no âmbito da teoria, agora aqui já é a prática. Abraão e Sara estudaram, Abraão e Sara esperaram, Abraão e Sara creram. Agora pela fé, escuta o que eu estou te falando, fé, pela fé, Sara trouxe à existência o que ela e Abraão sempre souberam que ia acontecer. Mas pastor, teve momento que Sara riu duvidando. Querido, eu e você temos momento que duvidamos da promessa de Deus. Mas lá no fundo, no mais profundo da nossa vida, nós sabemos que Deus é poderoso para fazer. Abaixada naquela barrache. Pela fé,
Sara e Abraão agora trazem à existência aquilo que eles sabiam que poderia acontecer. O filho da promessa, o filho que Deus prometeu, agora está sendo gerado dentro do ventre de Sara. Agora a teoria não é mais só teoria. A teoria é isso, é você saber que quando tudo diz não, Deus diz sim, é teoria. Agora a fé, ela traz à existência aquilo que Deus quer operar. Quando Sara engravida, Isaac, o filho da promessa, aqui é a prática de acreditar sempre. A teoria que gerou uma fé inabalável, a teoria que gerou uma fé indestrutível, a teoria que gerou uma fé que ainda que os meus olhos não estejam vendo, ainda que os meus ouvidos não estejam ouvindo, ainda que o meu coração esteja triste, sobretudo eu acredito que as promessas de Deus sobre a minha vida irão se cumprir, meu Deus. Abraão e Sara, eles aprenderam que nunca deveriam deixar de crer, mesmo quando tudo era contrário. Sabe por que Deus está te permitindo ouvir essa palavra? Porque talvez você esteja perdendo a fé, porque talvez você não esteja mais acreditando, mas eu quero te dizer que esse mesmo Deus de Abraão, que curou a esterilidade de Sara, é esse mesmo Deus que está operando sobre a minha e sobre a tua vida agora. Na ótica natural, o tempo já havia passado. Sara e Abraão eram velhos demais, mas Deus é quem sabe de todas as coisas. Abraão e Sara talvez pudessem ter pensado, tarde demais, nós estamos velhos, mas Deus é que sabe de todas as coisas. E aí eu quero falar com você algo tremendo de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 11. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, o Deus que me ensinou que eu não tenho que duvidar. É esse Deus que eu quero dizer aqui em Hebreus capítulo 11, meu Deus. Agora Abraão e Sara tinham passado pela teoria e pela prática. Faltava viver a provação. Meu Deus, essa aqui é a nossa vida. Nós nos formamos, começamos a trabalhar, porém, só seremos bem-sucedidos se o nosso trabalho tiver aprovação primeiro de Deus e depois perante o homem. Mas uma coisa é fato, que seremos provados para ser aprovados ou reprovados. Isso só depende de nós. Como assim, pastor? Nós precisamos da aprovação do homem? Nós só precisamos da aprovação de Deus, não, querido? A doutora Jenny está nos assistindo, ela é dentista. Estudou, se formou e ela tem os seus clientes. Quem vai aprovar se o trabalho dela é bom ou não são os clientes. Todos nós seremos aprovados sim, por aquilo que nós fazemos, perante Deus primeiro, mas também perante os homens. Se foi um bom aluno, escuta o que eu estou te falando, isso é tremendo. Se foi um bom aluno, criou-se uma boa base. Porém, se foi um mau aluno, não tem base. E na hora da prova, desmorona tudo, erra tudo, faz tudo errado. Se foi um bom aluno, tem uma boa base. Mas se foi um mau aluno, quando chegar a hora de ser aprovado, vai errar tudo, vai fazer tudo errado. Abraão, ele foi ensinado, e em todos os ensinamentos,
foi um aluno aplicado. Abraão, ele foi aplicado em todos os ensinamentos. Eu não vou falar todos aqui, que senão vai levar muito tempo, mas como que começa a aplicação de Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar onde você não conhece. E Abraão em momento nenhum perguntou, para onde eu vou? O que vai ter lá? Não. Abraão, sai da tua terra. Abraão, sai da sua terra. Sabe o que é isso? Um aluno aplicado. Um aluno que tira 10 em tudo. A primeira aula foi sair da sua terra e ir para um lugar que ele não conhecia. Mas assim ele fez. Agora Abraão vai pregar. Isso é lindo, querido. Você lembra do início que eu te falei? Que quando nós pregamos a palavra de Deus, ou nós já vivemos, ou nós estamos até vivendo, ou nós viveremos o que nós estamos ministrando. Agora chegou a hora de Abraão pregar para o seu filho. Abraão, que era referência para tantas pessoas, agora chega no momento de falar para Deus, o Deus que tanto lhe enriqueceu, o Deus que tantas maravilhas fez. Talvez as pessoas chegassem e falavam: Isaac, o seu pai é um grande homem de Deus, é um homem assim, que tem a palavra de Deus. Só que chega a hora agora de Abraão aplicar todo o ensinamento perante o seu filho. Ele iria falar tanto do que ele já viveu com Deus, como do que ele estava vivendo e do que ele iria viver. Meu Deus, que tremendo. Abraão aqui com Isaac, nesse momento, ele ia falar do que ele viveu, do que ele estava vivendo e do que ele ia viver. O que ele viveu? Gênesis capítulo 22, versículo 5. Eu quero ler com você. Gênesis 22, 5. 22, 5. Isso aqui, Abraão estava falando do que ele já tinha vivido anteriormente a esse momento tão difícil na sua vida. O momento da sua maior provação. Aqui Deus estava provando Abraão. E é como se falasse assim: Abraão, esta é a prova final. Se você passar nessa prova, você vai ficar marcado por toda a história. Olha o que Abraão diz. Palavras de uma pessoa que sabia, porque já tinha vivido. Fiquem aqui com o jumento. Fiquem aqui com o jumento. Sabe o que é isso aqui? Vocês não podem ir, porque esta aprovação é minha. É Deus que me deu. Eu que tenho que ser aprovado, porque se eu for aprovado, todos vocês serão. Ele já havia vivido provas tão difíceis como essa. O Deus que me tirou da minha terra e me prosperou, o Deus que curou a minha esposa, agora ele está falando do que ele já havia vivido. Fiquem aqui, porque esse teste é comigo. Eu já passei dessa matéria, eu já estudei essa matéria. Fiquem aqui. Agora olha o que ele estava vivendo. Quando ele prossegue e diz assim: pois eu e o menino vamos ali adiante para adorar a Deus. Olha o que ele estava vivendo. Ele estava perto de sacrificar o seu filho. E o que ele diz? Vamos eu e o menino adorar a Deus. E o que ele iria viver. Capítulo 22, versículo 7. Olha que lindo isso. Daí a pouco, o menino disse: pai. Abraão respondeu: o que foi, meu filho? Isaac perguntou: nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro
para o sacrifício. Meu Deus, que lindo isso. Abraão nunca tinha vivido essa matéria. Abraão nunca tinha vivido essa experiência. Mas Abraão, ele estava falando ali de algo que ele tinha certeza. Que assim como Deus deu a ele Isaac, assim como Deus curou Sara, assim como Deus tantas outras vezes o abençoou para que ele fosse aprovado, ele diz: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. Deus vai prover, meu filho. Meu filho, eu nunca precisei desse tipo da provisão de Deus. Eu nunca precisei que Deus provesse tanto para mim como eu estou precisando agora. Mas eu sei que Ele vai prover. Ele me ensinou, assim, meu filho, que quando não tiver mais o que fazer, mesmo aí, eu tenho que obedecer. Isaac, eu não sei o que fazer, meu filho, mas eu vou obedecer. Tudo isto porque Abraão tinha uma boa base. Não adianta ser cheio de teorias, não adianta. Eu conheço a Bíblia toda, eu já li a Bíblia toda. Não adianta. Eu sou formado em teologia, em escatologia, eu estudei em Harvard, Não adianta. Não adianta ser cheio de teoria se não tem a prática. Não adianta ter teorias e práticas se você não foi aprovado por Deus. Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, teoria, né, ou prática, e não tiver obras? Que adianta? Que adianta ser cheio de conhecimento se você não é um instrumento para edificação de vidas? O que adianta ter tanto conhecimento se o Espírito Santo não consegue soprar sobre você? De que adianta ser cheio do conhecimento se ao você orar as pessoas não são quebrantadas e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Aí lá em Tiago também, capítulo 2, só que no versículo 21 ao versículo 23. E aqui nós fechamos essa palavra. Tiago capítulo 2, versículo 21 ao 23. Olha que tremenda essa palavra. Porventura o nosso pai Abraão, esse mesmo que tem uma base tremenda em Deus, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Está descrito aqui em Tiago a maior prova que Abraão teve. Bem vês que a fé cooperou com as suas obras. A fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a ele foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. O que eu e você precisamos é da teoria na palavra de Deus. É praticar aquilo que nós lemos e ouvimos. E no momento da prova, não duvidar nunca de que Deus é poderoso para fazer. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Eu fui muito edificado por essa palavra. Essa palavra me fez refletir sobre muitas coisas que Deus já me fez vencer. Querido, essa palavra me fez fazer uma retrospectiva, sabe, de quanto a minha caminhada com meu Deus tem sido uma caminhada tão maravilhosa. Sabe, eu me alegro quando eu vejo que
Deus estava comigo nos momentos mais difíceis da minha vida e Deus permanece comigo hoje. Deus esteve comigo nos melhores momentos da minha vida. É maravilhoso quando você está diante da prova do Senhor, como estava Abraão diante de Isaac ali. Deus, ele vai prover. Sabe, você virar para o seu filho e falar assim: meu filho, Deus vai te curar dessa esterilidade. Sabe, esquece a teoria se ela não tiver prática. E ainda que você tenha teoria e prática, Deus tem que te aprovar. Esta é a palavra do Senhor para a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? A minha expectativa em Deus, é que essa palavra possa edificar muito a sua vida, a sua casa, a sua família. Amém? Em nome de Jesus.